Então, ontem surgiu mais uma proposta de limitar a cidadania italiana somente até a segunda geração depois do imigrante. Então, fica aqui nesse vídeo que eu vou explicar um pouco mais. Bom, pessoal, já faz um tempo que essas notícias que surgem são quase anuais. Sempre tem alguém, seja um deputado ou outro governante italiano, que tenta uma proposta para limitar as gerações que podem solicitar a cidadania italiana, porque, como a gente sabe, hoje em dia a cidadania é transmitida pelo direito de sangue sem limite de gerações, ou seja, não importa se é seu bisavô, trisavô, até mesmo tetravô que era italiano. O que importa é que ele tenha falecido depois da unificação da Itália. Mas então, por que acontece isso? É que, na verdade, a maioria dos países europeus adotam essa política também. Por exemplo, portugueses, espanhóis, alemães e outras nacionalidades, somente netos dos imigrantes que podem solicitar a cidadania daqueles países. A Itália realmente é uma exceção, então sempre tem alguém querendo mudar isso. Bom, isso porque a cidadania italiana, ou seja, ser italiano, é algo que está muito enraizado na Constituição e nas leis italianas, até mesmo desde a época do Império Romano. Então teria que ser uma mudança bem profunda para poder chegar nesse objetivo de limitar as gerações para a transmissão da cidadania. E por outro lado, a gente conhece a política imigratória desse novo governo que está na Itália, seja por parte do próprio Matteo Salvini, que é o ministro do Interior do partido Lega Nord, como também por parte do próprio Movimento 5 Stelle, que é o principal partido que está no poder hoje em dia. Todos eles são contra essa imigração que vem ocorrendo na Itália, de ditos refugiados, porque são pessoas que estão entrando lá, muitas vezes sem documentos, até se aproveitando da política de fronteiras abertas do governo anterior. Isso tem desagradado também a própria população italiana, porque aumentam sim o número de crimes, isso é visível nas estatísticas e acaba a opinião pública então apoiando qualquer medida que o governo tome nesse sentido de limitar e modificar as leis imigratórias. Então foi assim que ontem um site italiano chamado ADN Kronos publicou o que seria o esboço de um decreto que o Matteo Salvini, ministro do Interior da Itália, estaria para divulgar com mudanças nas leis migratórias do país. Bom, e eu dei uma lida nesse documento que foi divulgado, mesmo ele sendo um esboço, não oficial até, ele preocupou muita gente, e os principais pontos que tinha nele eram referentes à expatriação, né, porque pessoas que têm o pedido de asilo negado normalmente não são deportadas da Itália por falta de verbas e incapacidade do governo de fazer isso, então haveria uma destinação de dinheiro para que essas pessoas fossem deportadas da Itália. Prevê também mudanças na proteção internacional para pessoas que vierem a ser condenadas em outros países e pedirem para ter proteção na Itália. Também, em alguns casos, isso mudaria, teria esse pedido negado ou seria mais fácil deportá-las. Outra coisa que falava também é sobre o tempo para o pedido de asilo, porque ele tem que ser julgado, gera todo um processo no governo, na administração pública italiana, para julgar o pedido de uma pessoa para permanecer e residir na Itália como requerente de asilo. Então, a proposta é diminuir o tempo para esse julgamento, porque isso gera um custo enorme para a Itália. Cada pessoa tem que ser sustentada, não pode trabalhar, etc. Então, a responsabilidade do governo italiano. Aí já sobre a cidadania, os pontos mais polêmicos para nós, né? Começa dizendo que a cidadania italiana adquirida por estrangeiros, isso assim, não nós descendentes de italiano, mas outros estrangeiros de outros países que não têm ligação de sangue com o povo italiano, que conseguiram a cidadania italiana e que vierem a cometer crimes, serem condenados efetivamente pela justiça, poderiam perder essa cidadania italiana. Essa é outra mudança também que está proposta nesse documento. E por fim, então, sobre a cidadania de direito de sangue, que é que nós descendentes temos direito, tem dois pontos importantes aí. O primeiro, né, que é a parte ruim, é limitar até netos, né, ou seja, segunda geração depois do imigrante. A cidadania só pode ser solicitada pelo neto desse imigrante. Então é isso que estava proposto nesse documento. O lado bom seria reconhecer mais facilmente a cidadania para pessoas que descendem de mulher italiana e que nasceram antes de 48. Todo mundo sabe que pela linha materna, né, nesses casos, tem que fazer um processo judicial para reconhecer a cidadania, demora bastante tempo também, tem que arrumar um advogado na Itália, é meio complicado, né? E não fica muito claro sobre essa parte como ficaria se a partir do momento que fosse decretado isso, se é que vai ser, claro,
se valeria a partir dali para as próximas pessoas que vierem a nascer a partir do momento que for decretado, ou se valeria para as pessoas que ainda não conseguiram a cidadania italiana, que estão nas filas. Isso ainda não está claro, por isso que muita gente ficou desesperada, até com razão, é claro, porque se realmente esse documento fosse aprovado, muita gente, a maioria das pessoas, perderia o direito à cidadania italiana, que a gente sabe que a maioria aqui já é bisavô, né? É certo que vai sair nos próximos dias um decreto do Salvini sobre imigração, então vamos aguardar esse decreto. Eu nem queria fazer esse vídeo agora, mas achei importante vir dar minha opinião, e como eu disse, muitas vezes já tentaram mudar isso, fizeram projetos de lei para limitar até netos a cidadania. Inclusive, quando eu fui fazer meu processo, né, em 2015, eu até acelerei um pouco o andamento ali das coisas, acabei me adiantando na viagem para a Itália, porque naquela época estava assim tendo uma grande ameaça, porque tinha deputados do governo, do PD, que estavam tentando fazer isso. Eu fiquei bem preocupado na época e acabei indo até um pouco antes da hora. E eu acho que a única medida defensiva que cada um de vocês pode tomar, se ainda não fez, é dar entrada no pedido da cidadania italiana no consulado da sua região. Independente se você vai fazer o processo na Itália ou não. Dê entrada, pelo menos na fila do consulado. A gente sabe que, por exemplo, aqui no consulado de São Paulo demora cerca de 10 anos para você ser chamado para aí sim fazer o processo e entregar os documentos. Mas para você entrar nessa fila, você preenche um formulário que tem disponível no site do consulado e envia por carta, né, com seus dados, etc. E a partir daí você já está na fila do consulado, tem que aguardar ser chamado. Mas uma vez que você enviou, digamos assim que você já passou a responsabilidade para o consulado de atender esse pedido, né, essa demanda. Porque no caso de passar a valer a partir do momento que for decretado alguma mudança dessa, você poderia mostrar que anterior a esse decreto você já tinha dado entrada no processo e que o consulado que não conseguiu atender a sua solicitação. Seria uma forma de entrar na justiça futuramente para garantir o seu direito. Porque não foi culpa sua que o consulado não conseguiu te atender. Bom, acho que o recado principal do vídeo é esse. Continue no seu ritmo, fique atento, mas não desesperado. E assim que tiver alguma coisa oficial, venha fazer outro vídeo. E se você quer saber mais novidades sobre isso, inscreva-se aqui no canal. Também entre no grupo que eu fiz para discutir cidadania italiana. Tem muita gente lá que está ajudando. Até queria agradecer o pessoal do grupo. Vou deixar o link para entrar no grupo aqui. E também baixe o aplicativo Cidadania Italiana, que eu fiz também. Está disponível na Play Store para Android, totalmente de graça. E em breve vai ter novidades para esse aplicativo também. E é isso, pessoal. Até mais.